Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago e eu vou trazer aqui hoje nesse vídeo para quem quer começar a escolher suas ações de maneira correta, estudando, sem copiar a carteira de ninguém, sem ir atrás de uma dica rápida, os critérios que Benjamin Graham, o mentor do Warren Buffett, você com certeza deve conhecer, e eu vou trazer os critérios que ele sugere para o investidor defensivo de como escolher as suas ações. Eu não estou tirando da cabeça, estou tirando aqui do livro Investidor Inteligente e vou trazer de forma resumida aqui para que você tenha uma luz, tenha um começo e alguns critérios para conseguir escolher suas ações. Sei que muita gente que está no mercado financeiro gosta daquele vídeo curto, aquela dica rápida, dica esperta. Mas como eu sei que você que é inscrito nesse canal está aqui para poder crescer como investidor, e esse é o intuito do canal, é fazer você ficar cada vez melhor, eu trago esse vídeo que é um pouco mais longo, um vídeo um pouco mais técnico, mas que vai valer muito a pena para a sua formação. E se você está aqui com esse mesmo intuito e ainda não é inscrito, já aproveita, clica aqui no botão de inscrever, aciona o sininho para não perder conteúdo como esse. Primeiramente, eu quero colocar bem claro aqui que existem várias maneiras de se escolher ação, não existe o certo e o errado, existem várias maneiras diferentes. Vou trazer aqui os ensinamentos do capítulo 14 desse livro, A Escolha de Ações pelo Investidor Defensivo, que é aquele investidor que não está muito afim de ficar todo dia acompanhando o mercado, sobe, desce, está estudando todo dia. É aquele cara que sabe que precisa investir, mas ele quer focar mais no trabalho dele, que é o correto. Inclusive no livro, algumas passagens antes do livro, fala que nem sempre o investidor empreendedor, que é do outro lado, vamos falar disso em outros vídeos, que é aquele que é mais ativo, nem sempre ele tem um resultado melhor do que o investidor defensivo. Então, para esse investidor defensivo, o livro traz 7 maneiras diretas de escolher ação que eu vou trazer resumido aqui para você. O primeiro critério que ele traz, ele fala sobre o tamanho das empresas. Ou seja, já exclui as small caps, ele sugere que a gente pegue as empresas maiores aí do seu setor ou empresas de valores maiores. A gente pode fazer um filtro aí, de repente, 5 bilhões de reais para cima, 10 bilhões para cima. Então a gente já excluiu a small cap. Então são empresas já consolidadas no seu setor, não são empresas que são promessas. E aí uma das maneiras é realmente fazer esse filtro arbitrário por valor de mercado, ou você pega, se você quer um determinado setor, um exemplo aqui, setor de energia elétrica, você pega todas as empresas do setor de energia elétrica e pega lá a maior, as 2 maiores, as 3 maiores para poder estudar. Segundo critério, ele fala de condição financeira forte. Aqui a gente vai olhar o nível de endividamento das empresas. E como eu coloco em todos os estudos que eu já fiz, se você pegar a playlist lá, estudo de ações, eu sempre foco nisso. O primeiro indicador que eu olho é a liquidez corrente, e ele fala isso no livro, que é o ativo circulante sobre o passivo circulante, ou seja, nada mais é do que a capacidade de pagar a dívida no curto prazo. Você pega um ano para frente, se você tem mais dinheiro para receber do que pagar, você tem 2 milhões para receber, 1 milhão para pagar, você tem uma liquidez corrente de 2 milhões por 1 milhão, você faz a divisão, essa é a liquidez corrente. Eu já falei bastante sobre isso em outros vídeos e tem um vídeo específico aqui em cima. O ideal para esse indicador seria de 2 para cima, isso seria o ideal. A gente sabe que nem sempre a gente vai encontrar empresas que encaixem em todos os critérios, então eu imagino que de 1,5 para cima já é aceitável. Um outro indicador para olhar neste critério de condição financeira forte é a dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Essa dívida depende muito do setor. Tem empresas que trabalham mais alavancada porque tem uma previsibilidade, por exemplo, de receita maior que outros setores. Por exemplo, energia elétrica é um setor comum, as empresas serem um pouco mais endividadas. Então, esse indicador, vamos falar aí que entre 2 e 3 aí ainda é aceitável. O ideal, e tem bastante empresa na bolsa, é ele abaixo de 1. E esse seria o ideal. Mas vamos falar que a empresa aí até 2 ou 3 no máximo a gente fala que é aceitável. E mais um indicador que dá para pegar ainda em cima desse critério é a dívida líquida sobre o EBITDA, ou seja, a dívida líquida sobre, o que a gente pode falar aqui de maneira resumida, a geração de caixa da empresa. Se a gente pega aí uma dívida líquida sobre EBITDA igual a 1, quer dizer que em 1 ano de geração de caixa já paga essa dívida da empresa. Então a gente também pode adotar aí até 2, está tranquilo, 3 já liga um alerta, mas ainda é um número aceitável. Esse filtro
Também depende de setor, então quando você compara empresas do mesmo setor, você tem várias lá que está com 2 e uma está com 5, 6, essa tá fora. Ou tem várias 0 e a outra está com 3, então 3 já seria alto, enquanto outros setores 3 seria aceitável. Então depende do setor, depende do teu critério. Mas vamos colocar aqui que entre 2 e 3 é o aceitável. Quanto menor, melhor esse indicador. Repara que até aqui ele falou 2 critérios e nesses 2 critérios ele está pensando mais no quanto ele pode perder do que ganhar. Isso é uma lição muito importante desse livro. Terceiro critério que ele traz aqui, estabilidade de lucros. Ele sugere olhar o passado da empresa e pegar uma empresa com lucro de pelo menos consequência de lucro nos últimos 10 anos. Se ela nunca teve prejuízo, melhor ainda. Mas pelo menos nos últimos 10 anos ela tem uma estabilidade de lucro. Se for lucro crescente, fechou, melhor ainda. Quarto critério tem a ver com o terceiro, que é o histórico de distribuição de dividendo. Tem que olhar para trás e ver qual que é a consistência do histórico de distribuição de dividendo. Que dividendo nada mais é que a distribuição de parte do lucro da empresa. Então, se você pega uma empresa, um ano ela pagou muito, um paga pouco, o outro não paga, é um sinal de alerta. Então ele pede para pegar como critério o histórico de divisão, de distribuição do dividendo. Preferencialmente aquelas empresas que vão aumentando o dividendo a cada ano. A gente tem um índice, inclusive, no mercado americano, inclusive eu até tenho um investimento numa ETF, que são empresas que crescem o dividendo por pelo menos 25 anos. Isso existe e no Brasil também dá para você escolher empresa que tem um histórico estável ou crescente. É bem possível de achar. Talvez não dê pelos 25 anos, pelo menos 10 anos, eu acho que é um prazo aceitável aí para estar com esse histórico ok. Critério número 5, ele fala do crescimento dos lucros, que eu já citei no critério número 3. Ele pede para olhar o histórico de crescimento. No livro ele detalha mais sobre algumas taxas, mas vamos atentar aqui ao histórico de crescimento. Um indicador que pode auxiliar nisso é o múltiplo do CAGR, que é a taxa de crescimento anual composta de lucro e de receita. Isso encontra fácil aí no site de RI. E eu também tenho um vídeo, vou deixar aqui, que explica certinho o que é o CAGR, onde que acha ele. Perceba que até aqui ele ainda não falou nada de preço, ele vai entrar agora em critério de preço, em múltiplo de valuation. Se estiver gostando, deixa eu lembrar vocês, clicar aqui no like, aí no botão de gostei, que isso ajuda o YouTube a te entregar conteúdo parecido com esse e ajuda demais o canal a distribuir o vídeo aí para mais pessoas. Então vamos continuar, vamos para o sexto critério, que agora entra mais em critério de preço. E o sexto critério ele fala sobre o PL, o famoso PL, preço sobre lucro. Só que tem um detalhe no livro, que eu acho que isso que faz muita confusão aí, o pessoal pega PL acima de 10, de 15 já descarta. No livro ele coloca para pegar o preço sobre a média do lucro dos últimos 3 anos. E esse PL que normalmente a gente encontra aí em sites que a gente busca, né? É o PL em cima, o preço em cima do lucro dos últimos 12 meses, ou seja, um ano. E ele alerta para pegar o PL em cima do lucro dos últimos 3 anos. Isso pode sim trazer uma distorção na hora de você avaliar e descartar ou não uma empresa. Então fica essa ressalva aí. Sétimo critério, famoso PVP, preço sobre valor patrimonial. No livro Graham diz que aceita até 1,5. Porém, no próprio livro, no comentário ao capítulo 14, ele faz uma ressalva, que é a seguinte, ó. Empresas nos últimos anos são derivadas de ativos intangíveis, como por exemplo, franquias, nome de marca, etc. Então é comum que o PVP esteja acima. Aqui um exemplo. Você pega uma indústria, ela fabrica peça, indústria. Então ela tem máquina, ela tem um galpão, ela tem fábrica, escritório. Então carro, caminhão, o patrimônio dela é tangível, que é o galpão, é o maquinário, é a fábrica dela. É uma coisa. Se você pega, por exemplo, um McDonald's da vida. McDonald's é uma lanchonete. Você pode ter um McDonald's, você pode ter a lanchonete do seu Zé. O nome McDonald's, embora o valor é absurdamente alto, ele não está como ativo tangível, ele é um patrimônio intangível, ou seja, você não consegue tocar nesse valor do nome, você não consegue, não é uma coisa que você pega, avalia e está fácil de avaliar. Então,
empresas desse tipo, de franquia e tudo mais, é comum esse valor patrimonial, esse PVP, preço sobre valor patrimonial, tá muito acima de 1,5. Porque a empresa vale mais, só que quando você divide o preço pelo valor do patrimônio dela ali, que é o tangível, ele acaba ficando acima, porque o nome, que é muito valioso, não entrou nessa conta. E ele pede para fazer uma ressalva, quando for assim, de multiplicar o valor que der o PVP pelo PL, que a gente acabou de falar, e ver se ele fica dentro do 22,5, que é aquele número da fórmula mágica de Graham. Aquela fórmula que é raiz quadrada de 22,5 vezes lucro por ação vezes valor por ação, que vai dar o valor intrínseco da ação. Então ele pede para fazer essa comparação aí do PVP vezes o PL, ver se fica dentro do 22,5. Depois desses 7 critérios, ele deixa alguns cuidados que a gente deve ter. Ele pede, por mais defensivo que for, fazer a lição de casa, ler o relatório das empresas. E uma coisa que ele destaca muito é a questão da remuneração dos gestores, dos executivos, para ver se não tem conflito de interesse. Ele pede para ler o relatório dos últimos 5 anos. Então não tem jeito, por menos que a gente queira acompanhar, tem que fazer lição de casa, tem que fazer o mínimo. Um exemplo aí de governança, de olhar conflito de interesse, você pega a WEG, por exemplo, ela lucra bilhões e ela tem a remuneração dos seus executivos em 10 milhões. Você pega uma empresa do varejo aí, que está todo mundo achando que é a nova Magalu, pode até ser, não sei, mas se você pega o histórico de remuneração dos executivos, a empresa dá prejuízo ao executivo, 50 milhões de remuneração. Dá um lucrinho de nada, 50 milhões. Prejuízo, 50 milhões. Ou seja, alguém tem que pagar essa conta. Ela está dando prejuízo, mas o executivo está colocando 50 milhões no bolso. Então precisa, quando você pega a remuneração de uma empresa de prejuízo, 50 milhões, compara com uma WEG de 1 bilhão de lucro, 10 milhões, você vê que tem alguma coisa aí que não está casando. Um outro cuidado que ele pede, ele chama aqui, verifica a vizinhança. É saber quantos por cento das ações estão na mão de instituições. Por exemplo, uma empresa tem 100% das ações, acima de 60% das ações está na mão de instituições, fundos de investimento, fundos de previdência privada. Por que isso? Porque quando uma instituição tende a começar a zerar a posição, começar a vender, é uma tendência que todas elas façam o mesmo movimento. E isso, imagina, 60% das ações sendo vendidas ao mesmo tempo, isso vai derrubar, as ações vão sofrer, elas vão lá para baixo. Então ele pede para verificar isso, acima de 60%, ligar o alerta. O que vale destacar aqui na minha opinião? Dos critérios, ele deixa por último os 2 critérios de preço, lá PL e PVP. Não que não seja importante, é importante. Inclusive eu fiz um vídeo falando do preço importa ou não importa, minha opinião. Vou deixar aqui, porque é muito importante que você entenda o conceito do preço importa ou não importa. Não é como você vê na internet que é taxado uma coisa, então se você não for o maior analista do mundo, você não pode investir. Não, dá para investir, assiste o vídeo que você consegue investir de maneira simples. E mais uma coisa que eu trago aqui, você tem 7 critérios para começar. Se você não tinha nenhum norte, nenhuma luz, você já tem 7 critérios. É muito provável que alguma empresa boa, várias empresas boas, não vão se encaixar exatamente no 7. Aí você tem que escolher qual que você vai flexibilizar. Porque imagina se todo mundo pegasse as 7 empresas e só investisse nas que casassem nos 7 critérios. Seria muito fácil, vamos falar assim. Então você encontrou que caiba no 7? Beleza. Lembra que tem que diversificar a carteira. A maior proteção do investidor é a diversificação. Aí, para diversificar, você tem que colocar mais empresas na carteira e não está entrando no 7 critério, verifica algum critério, de repente para flexibilizar. De repente um PL, ou PVP, ou o conjunto dos dois. O critério que eu não abro mão, mas é meu, é a questão da liquidez corrente. Se tiver abaixo de 1, principalmente, 1 eu já fico muito ligado. Eu acredito que na minha carteira não tem nenhuma que a liquidez corrente está 1, está sempre acima de 1. Esse é um critério que particularmente eu não aceito. A parte do endividamento também, Peter Lynch já falava, empresa que não tem dívida não tem como quebrar. Então são 2 critérios que talvez eu não abra mão. O restante, para mim, é negociável, mas aí vai de cada um. Espero que esse vídeo tenha agregado bastante valor para você que está começando. Então, clica no like,
dá um joinha aí. Além de ajudar o YouTube a te entregar conteúdo parecido como esse, ajuda demais o canal e não custa nada. Eu vou ficando por aqui. Valeu!